Agora a gente vai falar de um assunto bem importante. Eu não sei se você está passando isso com seus filhos, com seus netinhos, com seus sobrinhos, mas deve estar vivendo essa realidade sim. O estado de São Paulo planejava a retomada das aulas presenciais em escolas públicas e particulares para 8 de setembro. Mas adiou de novo para 7 de outubro. Estados como Goiás, Pará, Rio Grande do Norte, Acre e Tocantins também adiaram a volta às aulas. E quem tem filho pequeno em casa sabe que eles sentem falta de brincar com os amigos da escola. E ficam até estressados em casa, não é? É difícil mesmo, né? Tava acostumado com a rotina. Mas para falar sobre esse assunto, eu converso via Skype com a nossa querida doutora pediatra Camila Terra. Além da doutora Camila, a gente também vai conversar com a Juliana Maciel Leite Diniz, que é mãe de 3 filhos, que vai contar pra gente, olha, ela deve estar passando aí em casa 3 filhos, estudando 3 filhos aula à distância. Deve estar difícil, hein, mãe? Ela vai contar um pouquinho pra gente como é que eles estão lidando com a falta de aulas presenciais. Sejam muito bem-vindas ao Santa Receita. Muito prazer tê-la de volta, doutora. Prazer é meu. Boa tarde a todos. Obrigada por mais um convite. Maravilha. Doutora, só para começar o assunto já, imagina essa mamãe aí com 3 filhos, os filhos dela têm idades diferentes, né? Uma mais adolescente, outro também entrando na adolescência, e ela tem uma Valentina que ela tem 5 aninhos. Difícil essa situação de segurar essa criançada em casa e principalmente de contar essa história toda para eles, né? Você acha que as mães estão tendo essa dificuldade em poder falar um pouquinho mais sobre isso com as crianças? Acho. Boa tarde, Juliana. Não deve estar sendo fácil, até porque a nossa linguagem mais simples para a gente poder passar isso para as crianças é que eu acho que é o mais desafiador. A gente precisa ter essa transparência na relação de explicar o que está acontecendo, mas que, de fato, muitas respostas a gente também queria ter e a gente não tem, né? Muitas certezas também a gente não tem tantas. E a gente, na hora de passar essa leveza, a gente precisa entender, de acordo com cada idade, o que cada criança tem de maturidade para assumir essa resposta. Então, uma dica que eu sugiro é que quando a criança pergunte, questione sobre o coronavírus, sobre a pandemia, sobre quando as aulas vão voltar, a gente repasse a pergunta. Fala, o que você acha? Me conta o que você está pensando, o que você entendeu disso? Porque aí ela te transparece até onde a cabecinha dela vai. Muitas das vezes a gente se prepara para uma resposta muito complexa e muito elaborada e a criança precisava de tão pouco, né? E isso, você que tem 3 filhos, né, Juliana, eu acho que você deve sentir isso, né? A diferença da maturidade, do entendimento das crianças, né? Ju, seja muito bem-vinda. Sim, é bem diferente. Isso, desculpa, seja muito bem-vinda ao Santa Receita nessa tarde. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua rotina, como é que tem sido aí com esses 3 filhotes? Oi, gente, boa tarde. Bom, eu tenho os 3, né, a Júlia, de 12 anos, e tenho a Valentina, de 5 aninhos, como você falou. Quem mais sente falta é a Júlia e a Valentina. As duas sempre me perguntam quando vai voltar. A Júlia, por ser mais velha, ela entende um pouco mais, então ela também procura acompanhar para ficar sabendo mais das informações. E a Valentina às vezes chora, porque ela sente muita falta, né, dos coleguinhas, das atividades, dos professores. Mas a gente procura realmente explicar para eles de uma forma leve, para que eles não fiquem assustados, mas que eles também consigam entender a importância e que é para uma segurança como um todo, né, da família. Procuro manter a rotina deles, para que quando eles voltem para o presencial, eles também não sintam muito o peso disso, né? Então eu procuro manter essa rotina com eles para facilitar. Com a Valentina, a gente procura ser mais flexível, brinca mais com as musiquinhas da escola. Como meu marido é músico, então ajuda bastante nessa parte. A gente comprou um violãozinho para ela, então ele toca, ela toca junto. Então a gente vai levando da maneira mais leve que dá. E quais são as suas maiores dificuldades assim que você tem com as crianças? A dificuldade principal realmente que eu sinto, principalmente dos mais velhos, é que eles comentam que está muito mais pesado do que quando era presencial. Questão de atividades, questão de matéria, a quantidade está maior. Então, eles estão sentindo um pouco esse peso.
Que bom, que bom. E aí, doutora, o que tá achando disso que a Ju tá fazendo? É um desafio, né? A gente está vivenciando uma fase nunca esperada, se Deus quiser, para nunca mais outra na nossa vida. Mas a gente precisa tentar englobá-los, mesmo que você tenha 2 adolescentes, né? Uma pré-adolescente, um adolescente e uma escolar. Uma pré-escolar. São fases na pediatria distintas, que são fases extremos, né? Mas você precisa englobá-los de uma forma, refeições em família, considerando isso a pausa do seu trabalho, do seu esposo, para promover aquele encontro. Então, exemplo, 3 da tarde, nós vamos tomar um café da tarde, que aí começa a ficar um evento, né? Fazer as refeições em família, tentar englobá-los na atividade doméstica mesmo, porque a gente como mãe, trabalhando fora ou não, home office ou não, o serviço da casa continua, ele é pesado, porque ele nunca acaba, e a gente convivendo dentro de casa, a gente se exige um pouco mais também, manter a casa limpa e organizada, algo que eu chamo até atenção, de repente, da gente como donas de casa, ser um pouquinho mais flexível, né? Não se cobrar tanto, porque eu falo que brinquedos dispersos na casa é energia que se dissipa na casa, não é bagunça. E, de repente, se a criança nos ajuda a estender uma roupa no varal, nos ajuda a lavar uma louça, secar a louça, eles começam a se sentir úteis, naquele momento você começa a conversar, então não fica aquela criança, uma na televisão, a outra brincando sozinha, e você se sentindo toda afobada em ter que terminar aquela tarefa doméstica, né? Então, englobar e criar uma rotina juntos, mas uma rotina bem flexível, eu acho que é essencial. Não é fácil, mas a gente agora a gente é inteligente, a gente vai se moldando e a gente vai pegando o melhor da situação do cada dia, de repente fazer um planner semanal, ter suas estratégias para a semana, sabe? Nada como um dia após o outro, mas não ter aquela meta enorme para executar em 1, 2 dias, aquilo não vai dar certo e você vai se frustrar. E essa nossa frustração também passa para as crianças, a nossa insegurança, as incertezas, nossos receios também são passados, e é uma coisa que eu deixo de alerta para todos aí de casa, para você, Juliana, também como mãe, eu também sou mãe, é a gente tentar fugir ao máximo do estresse tóxico. Eu não sei se todos sabem sobre esse conceito, mas o estresse é essa capacidade que a gente tem de se reagir de situações diferentes, inusitadas, mas ele, quando é repetido, esse estresse, ele é constante, ele é intenso, ele começa a ser tóxico. E isso pode afetar desde as gestantes, no estabelecimento da arquitetura do cérebro do bebezinho, como das crianças maiores. O cérebro está sempre em desenvolvimento, mas nos menores de 2 anos está muito intenso, e eles podem ter esse desenvolvimento assim, prejudicado, não digo afetado, mas talvez prejudicado por falta de estímulo, excesso de telas, né, de televisão, celular, excesso de amor, falta de demonstrar o amor, que a gente ama demais, mas a gente precisa lembrar eles, demonstrando os pequenos atos, né, de falar um eu te amo, de abraçar, de deixar a casa bagunçada e de repente falar, para tudo, vou sentar e agora eu vou brincar contigo. Esse estresse tóxico que a gente tem que fugir. São 2 metas assim, de vida dessa pandemia, a nossa saúde e o nosso desenvolvimento, tanto nosso quanto das crianças. Para eles ficarem bem, a gente tem que estar ótimo. Com certeza. Ju, essa rotina aí de casa deve estar te ajudando também, né? Incrementar as crianças também na sua rotina, afinal de contas, todos nós estamos aprendendo um pouquinho, não é, Ju? É um aprendizado, como a doutora falou, cada dia é um aprendizado novo e realmente eu procuro ir sentindo deles o que eles precisam, a necessidade deles e procuro fazer isso, não me cobrar tanto, para não consequentemente cobrá-los tanto também, para não ficar algo pesado, que a gente consiga passar de uma forma leve por isso tudo, porque essa é a novidade para nós, imagina para eles, né? Com certeza. Ju, obrigada por hoje, por contar um pouquinho da sua rotina, viu? Seja sempre muito bem-vinda ao Santa Receita e logo tudo isso vai passar e a gente vai ter um normal melhorado, assim nós esperamos. Um beijo grande para você e para todos os seus filhos, viu? Amém. Muito obrigada, um beijo a todos. E a gente vai para a nossa primeira pergunta aqui, que é da Mariane Costa. É com você, Mariane. Oi, doutora Camila, tudo bem? Meu nome é Mariane, eu sou mãe do Davi, ele tem 7 meses e possui alergia à proteína do leite. Minha dúvida é a seguinte, depois que a gente entra com a dieta, até quanto tempo a criança vai apresentar os sintomas? E aí, doutora? Mariane, boa tarde, lindo seu neném. O APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca,
Em geral, não tem regra, cada indivíduo tem seu tempo para curar dessa alergia, porque é uma alergia transitória da infância, de 6 meses a 9 meses de dieta, a gente tende a esperar e tende a ser o tempo mínimo. Em geral, a criança, quando ela faz 1 ano de vida, 1 ano e 2 meses, se ela já ficou nesse tempo todo aí de dieta, a gente já lança a mão aí dos testes para ver se ela já se curou ou não. Muito bom. Agora a gente tem uma outra pergunta que é da Fernanda Lira. Vai lá, Fernanda. Oi, doutora. Meu nome é Fernanda e eu tenho um filho de 7 anos, o Pedro. A gente está numa fase de readaptação na vida do Pedro, que eu tô tirando ele da minha cama e tentando colocar ele na dele no quarto sozinho. E eu tô tendo bastante dificuldade. Eu queria saber algumas dicas sobre esse assunto. E uma coisa que eu percebi muito é que nessa pandemia ele regrediu em muitos setores, que ele já era bastante maduro e acabou que até regredindo. Não sei se por conta de que mudou a rotina devido à pandemia, a gente sentiu essa diferença. Daí eu gostaria de saber sobre esse assunto e dicas sobre de como que a gente pode fazer essa adaptação para ele ir pro quarto dele. Obrigada. Com a mamãe em casa, né, doutora, fica mais difícil, tem aquela manha também, né, não vou perder minha mãe, vou aproveitar o tempo que estou com ela, e a gente tem certeza que a criança fica mais difícil para fazer essas coisas mesmo, né? Ele tá certinho, dormir na cama é muito bom com a mamãe, né? Ainda mais noites frias. Fernanda, boa tarde. Com certeza a regressão um pouco do desenvolvimento, desse comportamento da criança, ela pode acontecer, não é que seja bom ou ruim, mas isso está sendo esperado, acontece, e muitas das vezes é por falta de precisar usar essa maturidade que ele já tinha. Então, será que os estímulos estão sendo iguais? Provavelmente não, né? Uma outra coisa que a criança, com a mãe em casa, fazendo home office, ela começa a chamar atenção. Então, eles ficam mais manhosos, demandando mais da gente. Afinal, não é sempre que eles querem crescer e ser crescidinhos, né? Eles querem manter esse vínculo de dependência com a gente, tá? Então, acho que por conta da pandemia pode estar acontecendo mesmo, mas serve como alerta para você, Fernanda, e todas as mães de casa, para aumentar os estímulos, né? Conversar mais, ser mais transparente na relação dessa pandemia com as crianças, evitar passar nossa ansiedade para eles. E da cama, noites frias desperta mais a criança. E quando a criança dormiu inicialmente na cama dos pais, de repente, no meio da madrugada, ela acorda e se vê na cama dela, para ela é estranho. Então, o primeiro passo é começar o sono na cama dele. Eu sei que provavelmente essa criança não está querendo dormir na cama dele, mas se você se deita junto dele, ou coloca um colchão no chão do lado, tô aqui, nós vamos dormir juntos, vou contar uma história, eu acho que história, comprar um livrinho novo, inventar uma história diferente, vai ser atraente, né, que essas idades menores de 10 anos, aí eles gostam muito do conto de fadas, e dormir no lugar que ele potencialmente pode acordar e ele não achar estranho, né, não dá para mentir para a criança. Uma outra coisa é avaliar se esse quarto está bem quentinho, porque o frio faz despertar mais vezes, e aí ele corre para a cama dos pais, porque lá de fato está mais quente, tem calor humano, né? Então, investir um pijaminha mais quentinho, confortável, e sempre conversar e comemorar que ele está dormindo no quarto dele e tudo mais. Com certeza. Que é bom demais essa fase, né, doutora? Passa tão rápido, né? A nossa, né, quando a gente lembra, e com certeza dos pais também, né, que tá vivendo isso com os filhos. Obrigada por hoje, por responder essas perguntas pra gente, por estar aqui no Santa Receita sempre. Eu vou aproveitar e já vou passar o seu Instagram, que é aqui, @doutora Camila Terra. Então, você que tá em casa, quiser dar uma olhadinha no Instagram da doutora, segue a doutora, que ela sempre coloca posts muito lindos pra gente, com muita informação. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você, Adriane. Beijo para todo mundo aí do estúdio. Um abraço para todos de casa e até a próxima, gente. Até a próxima.